E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo agora a gente vai aprender a definir diferença de potencial e o trabalho elétrico realizado pelo campo elétrico. Tudo bem? Então vamos começar com a diferença de potencial. A diferença de potencial também é conhecida como DDP, que é diferença de potencial. Tudo bem? Um outro nome que costuma ser utilizado é tensão. Só que esse nome é mais utilizado quando a gente estiver falando de circuitos elétricos. Tudo bem? Mas pode ser também. Bom, então a gente já viu que quanto mais próximo de uma carga positiva, maior vai ser o nosso potencial. E à medida que eu vou afastando, esse potencial vai diminuindo. Então olha só, se eu pegar dois pontos aqui com distâncias diferentes da minha carga, o que vai acontecer? Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Ou seja, o ponto A ele tem um potencial atribuído a ele e o ponto B um outro potencial atribuído a ele. Como eles estão em distâncias diferentes, então eu tenho valores diferentes. Então o VA é diferente do VB. Tudo bem? E nesse caso, além de diferente, eu consigo afirmar que o VA é maior do que o VB porque o ponto A está mais próximo. Beleza? Então, se você sabe os valores desses potenciais, para calcular a diferença de potencial é só pegar um menos o outro. Tudo bem? E aí, como que a gente representa essa diferença de potencial? A diferença de potencial a gente pode representar como VAB. Então, o que significa o VAB? É o potencial de A menos o potencial de B. Tudo bem? Se eu pego, por exemplo, um outro ponto qualquer aqui, o ponto C. Então, como que eu calculo a diferença de potencial, por exemplo, de A e C? Então, se eu pego VAC, é o potencial de A menos o potencial de C. Tudo bem? Então, a ordem das letras aqui é importante. A primeira letra fica aqui e a segunda letra aqui. Sempre um potencial da primeira menos o potencial da segunda. Tudo bem? Beleza, essa questão da diferença de potencial? Bem simples, né? Agora, se eu não sei os valores desse potencial, como que eu posso calcular essa diferença de potencial? Aí entra a ideia de trabalho elétrico, tá? Então, por definição, a gente tem aqui uma definição matemática que a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, vai ser o trabalho realizado entre A e B. Deixa eu apagar aqui. Diferença de potencial entre A e B é o trabalho realizado entre A e B dividido pela carga elétrica. Que carga elétrica que é essa? Uma carga elétrica que eu desloquei entre o ponto A e B. Então, se eu desloco entre o A e o B aqui uma carga elétrica, vai realizar um trabalho sobre ela. E aí, por definição, a diferença de potencial entre esses dois pontos é o trabalho realizado dividido por essa carga. Tudo bem? Tranquilo então? Bom, aqui é só para a gente pensar o seguinte: se a gente voltar nessa relação aqui, o trabalho a gente pode isolar ele e determinar o valor desse trabalho. Então vamos fazer isso. Então a gente viu que a diferença de potencial entre dois pontos é o trabalho entre esses dois pontos dividido pela carga. Logo, o nosso trabalho realizado pelo campo elétrico vai ser a carga que multiplica a diferença de potencial entre esses dois pontos. Tudo bem? Então, observe o seguinte, essa diferença de potencial aqui, ela que estabelece o nosso trabalho. Então, VA menos o VB. Então, depende da carga, essa carga que você está movimentando, depende do potencial de onde você saiu e do potencial que você chegou. Ou seja, entre o ponto A, então tem um ponto A aqui, e o ponto B. Então eu tenho o potencial A e o potencial B. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho infinitos caminhos. Então eu tenho esse caminho que já está na figura, eu tenho esse caminho aqui, esse caminho. Eu posso fazer um caminho aproximadamente em linha reta ali. Então eu tenho infinitos caminhos. Só que aí, nessa relação que a gente tem, esses caminhos não fazem diferença. Por quê? A única diferença que eu tenho é o quê? Potencial do ponto A e o potencial do ponto B. A carga é a mesma, independente do caminho, ou seja, daqui
do ponto A até o ponto B, eu sempre vou ter o mesmo trabalho realizado. Tudo bem? Independente do nosso caminho. Com isso, a gente pode chegar nesse exemplo aqui, olha. Eu tenho vários caminhos aí. Aqui eu tenho superfícies que têm o mesmo potencial. Eu vou falar com vocês um pouco disso mais para frente. Então, essa linha pontilhada, todos os pontos dessa linha pontilhada têm o mesmo potencial. Esse pontilhado também tem um outro valor, por exemplo, vamos colocar aqui 60 volts, vou comentar da unidade ainda, sei lá, 30 volts e 15 volts. Tudo bem? Vou comentar melhor sobre essa unidade de volts daqui a pouco. Então, olha só, essa linha pontilhada, todos os pontos aqui, todos os pontos, qualquer ponto que eu pegar aqui, tem um potencial de 60 volts. Essa aqui, qualquer ponto aqui tem um potencial de 30 e qualquer ponto aqui tem um potencial de 15 volts. Tudo bem? Então eu quero saber qual desses caminhos 1, 2, 3, 4, 5 que eu tenho o maior trabalho realizado em módulo, tá? Porque o trabalho pode ser negativo, né? Olha só, o VAB ele pode ser positivo ou negativo, porque você pode pegar um valor maior menos o menor, ou um menor menos o maior. Então, pode estar positivo ou negativo. E a carga também pode ser positiva ou negativa. Então, dependendo da combinação dos sinais aqui, o trabalho resultante pode ser positivo ou negativo. Então, eu quero o maior trabalho em módulo aqui, pode ser? Então, vamos lá. Vamos por caminho. Olha só, o caminho 1, ele faz esse movimento. Então, olha só, nesse movimento ele sempre permaneceu na mesma linha pontilhada. Se ele permanece sempre na mesma linha pontilhada, ele não mudou de potencial. Ou seja, não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem trabalho realizado. Tudo bem? Então tá aqui, ó, não tem trabalho realizado. Aí ele saiu dessa linha pontilhada e foi para essa. Ou seja, ele saiu de um lugar que tem 30 volts e foi para um lugar de 60 volts. Tudo bem? Então, a diferença de potencial aqui foi de 60. Beleza? Bom, agora vamos para o caminho 2. O caminho 2, ele faz essa volta e termina na mesma linha, tá vendo? Então, ele saiu de uma linha e voltou para essa mesma linha. Ou seja, ele voltou para o mesmo potencial. Então, o que acontece? Se eu não tive diferença de potencial, eu não tive trabalho realizado. Então, o 2 aqui a gente já descarta porque o trabalho 1 já foi maior. Tudo bem? Agora vamos pensar no trabalho 3. Olha, o trabalho 3 é parecido com o 2, só que ele está numa outra linha. Então, ele sai dessa linha de 60 e volta para a mesma linha. Então, ele também não tem trabalho realizado, então corta. O 4 ele saiu dessa linha de 30 e foi para essa linha de 15, olha só, daqui para cá. Beleza? Então, daqui para cá, teve trabalho realizado? Teve, porque teve diferença de potencial. Só que foi maior, menor ou igual ao caminho 1 aqui. Então, nesse caso, olha só a diferença, daqui para cá 15 e daqui para cá 30. Então, teve uma diferença maior aqui do 4. Então, o 1 também já não pode ser. Bom, então ficou o 4 e o 5. O 5, olha só, ele sai dessa linha e vai lá para a última. Ou seja, é o caminho que teve a maior variação de potencial. Tudo bem? Se eu tiver maior variação de potencial para uma mesma carga, é o maior trabalho. Então, o 5 é o que eu tive o maior trabalho. Bom, agora a gente vai ver a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, tá? Então a gente já aprendeu a calcular a diferença de potencial pelo trabalho realizado, né? E a carga. Agora a gente vai aplicar diretamente em um campo elétrico uniforme, tudo bem? Para isso eu vou relembrar algumas coisinhas de mecânica com vocês. Mas vamos lá antes. A gente viu que a diferença de potencial, VAB, é o trabalho de A para B dividido pela carga, certo? Bom, na mecânica, como que a gente calcula trabalho? Vocês lembram? Trabalho lá na mecânica que vocês viram lá. Então, trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, beleza? Então, olha só, por essa figura, o que está acontecendo? A partícula aqui, ó, carregada com a carga Q, está saindo do ponto A e indo para o ponto B.
Então, ela estava no potencial A e foi para um potencial B. Tudo bem? Bom, então nesse caminho eu tive uma diferença de potencial. Por que eu sei que eu tive essa diferença de potencial? Porque eu caminhei ao longo do campo elétrico. Então, toda vez que eu caminho ao longo do campo elétrico, meu potencial muda. E nesse caso, o que eu estou fazendo? Caminhando ao longo do campo elétrico. Então, no sentido do campo elétrico. E aí, com isso, eu sei que o potencial de A é maior do que o potencial de B. Tudo bem? Bom, então como que a gente calcularia o trabalho realizado nesse intervalo aqui mecanicamente, lá da mecânica? Então, o trabalho vai ser a força, que é o nosso F, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Então, essa é a fórmula para a gente calcular o nosso trabalho. Beleza? Então, o que eu vou fazer? O trabalho, eu vou substituir aqui. O VAB é igual ao nosso trabalho, que é a força, vezes o nosso deslocamento, e aí chega no cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo aqui, ó, a força não está no mesmo sentido do deslocamento. Então, o ângulo é zero. Então, cosseno de zero. Tudo bem? Beleza. Só que aí o que acontece? Você já aprendeu que força lá atrás, como que a gente calcula força? Força é a carga vezes o campo elétrico. Beleza? Então isso aí tem que lembrar também. Força é a carga vezes o campo. Então, substituindo aqui, o nosso VAB é igual à nossa carga, que multiplica o campo, que multiplica a distância, e aí cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? É 1. Lá da matemática, tem que lembrar isso aí. Então é 1. E aí eu vou e divido pela carga da fórmula ali. Beleza? Aí observe o seguinte, essa carga elétrica eu consigo cortar com essa carga elétrica. Então a gente chega na relação aqui, VAB é igual ao campo vezes a distância. Tudo bem? Então, a nossa diferença de potencial, ela depende da intensidade do campo elétrico que você está, lembrando que tem que ser um campo elétrico uniforme, e da distância que você anda paralelamente às linhas de campo. Então, tem que ser um deslocamento paralelo às linhas de campo. Tudo bem? Então, é só pegar isso aí.